Bom dia, eu me chamo Tawane e eu vou falar sobre as principais doenças da soja e do milho. Manejo das principais doenças da soja e do milho. Eu vou começar pelas doenças da soja, começando com a ferrugem. Ela é o principal fungo que atinge as lavouras de soja no Brasil, e seu nome se dá devido a pequenas manchas marrons que se assemelham à ferrugem. Elas tomam conta do verso da folha. Os pés da soja perdem as folhas precocemente, o que impede a formação completa e ideal dos grãos e compromete a produtividade. As perdas, em casos severos, podem chegar a 50% da produtividade, quando o patógeno se encontra em condições ideais de desenvolvimento. As condições ideais de desenvolvimento desse patógeno é de 15 a 28 graus, também na presença de molhamento foliar de 6 a 12 horas. A disseminação se dá devido aos poros leves, que são levados facilmente pelo ar. É um patógeno que penetra facilmente através da cutícula e não há necessidade de abertura dos estômatos ou ferimentos para penetração desse patógeno na planta. Bom, essa é uma imagem, né? Como mencionado, parece ferrugem e na parte de baixo da folha é onde ele começa. O manejo da ferrugem está baseado nos métodos genético, químico e cultural. Vou falar um pouquinho mais sobre eles. O método genético, ele prioriza variedades com resistência. Resistência à doença, no caso. Que é fundamental ao se plantar uma cultura em ambiente que favorece o patógeno. Ou seja, se você sabe que naquele ambiente, naquele clima, é favorável ao patógeno, é bom que se procure variedades com essa certa resistência a esse patógeno. Ele possui alta variabilidade, o patógeno possui alta variabilidade e por isso a estratégia se torna um pouco eficiente. Há casos de culturas que eram resistentes ao patógeno que hoje são suscetíveis. O manejo químico, ele utiliza fungicidas dos grupos triazol, estrobirulina, carboxamida e morfina. É muito eficiente no manejo da doença por causa da alta variabilidade desse patógeno. Também deve ser tomado cuidados, porque para evitar que esse patógeno fique resistente aos fungicidas. Bom, tem também o controle cultural. O mais importante, quando falamos de soja, é o vazio sanitário. Ele é o período de 60 dias sem a cultura e plantas voluntárias no campo. Como a ferrugem é um fungo biotrópico, não sobrevive sem hospedeiro, ela acaba morrendo. Então, é interessante a calendarização da semeadura, que determina uma data limite para semear a soja, com o objetivo de reduzir o número de aplicação de fungicida ao longo da safra e reduzir a pressão de seleção de resistência do fungo aos fungicidas. Só um momento. No caso, sobre esse controle cultural, há também a questão de que alguns estados devem obedecer por lei, que são Goiás, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Tocantins, Bahia e Mato Grosso do Sul. Então, por lei, eles são obrigados a adotar esse tipo de controle. Agora a gente vai falar sobre o oídio, que é uma fina camada de micélio e conídeos pulverulentos na parte aérea das plantas. Ele pode evoluir de pequenos pontos esbranquiçados para a cobertura total de folhas. Isso impede, obviamente, a fotossíntese e a produção de assimilados para a planta. Sua dispersão é rápida e fácil. Se dá pelo vento, chuvas, e quanto mais cedo essa doença infecta a planta, mais danos ela traz para a cultura. As condições favoráveis para a produção desse patógeno, condições de baixa umidade relativa do ar e temperaturas amenas, de 18 a 24 graus. Ele é um parasita, atua em toda a parte exposta da soja acima do solo. Ele pode atingir folhas, hastes, pecilos e vagens.
É mais visível no começo da floração, mas pode afetar a planta em qualquer momento, em qualquer período do seu desenvolvimento. Os sintomas, né? Apresenta uma coloração branca do fungo sobre as folhas, e com o passar do tempo, essa coloração branca pode mudar para castanha acinzentada. As folhas secam e caem prematuramente. A lavoura de soja fica com uma aparência de soja dessecada por herbicida, ficando com uma coloração castanha acinzentada e bronzeada. Na haste e nos pecíolos, as estruturas do fungo adquirem coloração que varia de branca a bege, e a epiderme da planta desenvolve uma coloração arroxeada a negra. A colonização das células da epiderme das hastes em condições severas e em cultivares muito suscetíveis impede a expansão do tecido cortical e causa engrossamento do lenho, rachadura das hastes e cicatrizes superficiais. Sobre condições severas, a doença também causa disseminação dos propágulos, que se dá facilmente sob influência do vento. Voltando. Bom, essa daqui é uma imagem da doença, né? As manchas brancas pulvurulentas. Essas manchas, com o tempo, podem tomando espaço na folha, até que essa folha não conseguir mais fazer a fotossíntese, causando, então, todos aqueles problemas já mencionados. Bom, o manejo é feito com o uso de cultivares resistentes à doença e controle químico com o uso de fungicidas quando o nível de severidade da doença for de 40% a 50%. Por que de 40% a 50%? Porque se for feita a aplicação antes desses 40% a 50% da área foliar, esses 40% a 50% é da área foliar da cultura. Se for feita a aplicação antes desses 40% a 50%, pode ser necessário que seja implementada outra aplicação, e isso gera custos elevados. A principal medida para evitar o desenvolvimento da doença, que eu falei, que é o uso de cultivares resistentes, desculpa, me enganei. Cultivares resistentes à doença, no caso de germoplasma. Sobre a antracnose, o inóculo inicial dela na soja, ele se dá por sementes infectadas, restos culturais e hospedeiros alternativos. As sementes infectadas são consideradas a maior forma de introdução da doença em novas áreas de cultivo, dando origem a plântulas infectadas que podem ser acometidas desde o início do ciclo. A sua disseminação, quando está estabelecida a doença, seja qual for o inóculo inicial, seja sementes ou restos culturais ou hospedeiros alternativos, os conídeos produzidos pelo patógeno, eles constituem um inóculo secundário. Esse inóculo secundário pode ser disseminado por respingos de chuva e irrigação, e também pode ser auxiliado pelo vento nessa disseminação. Ela tem maior propagação no cerrado, devido às temperaturas, é favorecida por temperaturas médias elevadas acima de 25 graus e alta umidade relativa do ar. Chuvas prolongadas favorecem esse patógeno, assim como dias de longo molhamento foliar e dias nublados. Sintomas. Quando as sementes infectadas dão origem a plântulas infectadas, essas plântulas podem morrer durante a germinação ou germinar com necrose nos cotilédones. A necrose se estende até o hipocótilo e a radícula, provocando o tombamento da plântula e reduzindo o estande de plantas. Nas folhas, inicia-se com sintomas em cotilédones. Nos trifólios, podem causar manchas no limbo e emagrecimento das nervuras.
As partes da planta que podem ocorrer plântulas, folhas, vagens, legumes e grãos. Aqui é uma imagem nas nervuras, essa imagem. Bom, o manejo uso de manejo integrado, utilizando várias técnicas com o objetivo de minimizar os danos. O que seria esse manejo? Rotação de culturas, uma população adequada de planta por área, uma nutrição equilibrada, a utilização de sementes de qualidade livre de patógenos, tratamento de semente com fungicida, aplicação de fungicidas em parte aérea, na parte aérea da planta, uma busca por cultivares com menor sensibilidade à antracnose e o controle químico. Lembrando que não há cultivares resistentes à antracnose, mas tem uma variação na sensibilidade. Essa sensibilidade pode ser um fator considerado na tomada de decisão para o manejo. E outro ponto interessante é que quando o controle químico ele é usado de forma isolada, sem essas outras aplicações, ele tem baixa eficácia no controle, devido à alta variabilidade do patógeno. Lucas, acorda. Agora sobre a mancha-alvo, nós vamos falar. Opa. Tá. A antracnose ataca todas as fases de desenvolvimento da cultura, desde o estabelecimento da lavoura até o enchimento de grãos e colheitas. Sobre a mancha-alvo. É um patógeno que depende de restos culturais e sementes para sobreviver. No caso dos restos culturais, esse patógeno pode sobreviver principalmente em áreas de plantio direto. Esses restos culturais, que se unem com a umidade, favorecem vários fungos, e um deles é o mancha-alvo. A disseminação se dá principalmente por meio das sementes. Sementes infectadas. Por isso que na hora do plantio, as sementes devem ser de boa procedência e de boa qualidade. As condições favoráveis para a incidência do mancha-alvo na lavoura são a de alta umidade relativa do ar e temperaturas amenas, de 18 a 21 graus. Os sintomas dessa doença pode ocorrer a redução da área fotossintética ou até mesmo a desfolha de forma precoce, que por si só comprometerá o enchimento de grãos. Pode causar também o apodrecimento das vagens e hastes, influenciando o rendimento da cultura. Em níveis elevados da ação desse patógeno, pode reduzir o rendimento das lavouras em até 50%. Aqui mostra... Aqui é um exemplo do mancha-alvo nas folhas, né? Como dá para ver, ela é amarelada em volta e vai escurecendo no meio. O manejo do mancha-alvo, ele é feito com o uso de cultivares resistentes, uso de sementes sadias e de procedência, já que o principal modo de disseminação são as sementes, né? É correto que se use
se procure sementes sadias e de procedência. O tratamento das sementes também é recomendável, uma rotação e sucessão de culturas com milho e outras gramíneas, e também o uso de fungicidas. Quando se adota o uso de fungicidas, deve-se fazer a rotação de fungicidas com diferentes modos de ação, para que não ocorra o caso do patógeno ficar resistente a esse fungicida. Bom, sobre a estria bacteriana... desculpa. Aqui agora a gente vai falar do milho, principais doenças do milho. Começando com a estria bacteriana. Ela é uma doença nova para a cultura do milho, identificada em 2018 no Paraná. Porém, ela já era presente em 1949 na África do Sul e em 2016 nos Estados Unidos e em 2017 na Argentina. Ela é causada por uma bactéria. A doença reduz a área foliar ativa da planta e diminui a fotossíntese. O patógeno dessa doença sobrevive em restos de culturas infectados ao longo das estações do ano. É causada por uma... Desculpa, vou repetir. Sobre a disseminação. Esse patógeno que sobrevive nos restos de cultura infectado, ele pode ser dispersado por respingos e gotas de chuva e pelo vento para as folhas das plantas saudáveis durante os estágios iniciais do crescimento. Também pode ser disseminado por meio da chuva, irrigação e equipamentos, como tratores, colheitadeiras e caminhões. Plantas daninhas dos campos de milho podem servir como hospedeiros alternativos para esse patógeno. Não é necessário que haja lesões nas plantas para que ocorra a entrada da bactéria, até porque a mesma entra pelos estômatos e depois se move através dos espaços intercelulares. Temporais e ventos fortes favorecem a disseminação do patógeno e aumentam os sintomas. Sintomas. A doença reduz a área foliar ativa da planta, diminui a fotossíntese, causa queda de energia para a planta e, consequentemente, diminui sua produção de grãos. Essa perda pode chegar até 50% da produtividade. Essa doença causa lesões estreitas e de bordas onduladas que variam em comprimento. Já vou mostrar uma foto. Elas podem ter cor castanha, marrom ou laranja e podem ocorrer entre as nervuras da folha. As lesões também podem ocorrer perto da nervura central. O manejo. Não existe um controle químico eficaz para essa doença ainda. Então, devem ser realizadas práticas de saneamento para remover qualquer detrito infectado do equipamento entre os campos, a fim de retardar a disseminação desse patógeno. O uso de rotação de culturas ou plantio para reduzir a quantidade de detritos infectados, né, e reduzir a sobrevivência dessa bactéria. O controle de plantas de milho voluntária na entre-safra. Lembrando que todas essas estratégias servem somente para minimizar a quantidade do patógeno. Ela não vai extinguir. Talvez ela possa prevenir, mas não extinguir caso haja. Falando sobre enfesamentos. Desculpa, não coloquei a foto. Desculpa. Enfesamentos por moliculites, né? Pode ser por espiroplasma ou fitoplasma. Eles são doenças do milho causadas pela infecção da planta por bactérias denominadas moliculites. Pode ocorrer em até 100% das plantas de uma lavoura no campo, causando até perda total da produção. Existem dois tipos de enfesamento por moliculite, que é o enfesamento pálido, que é causado pelo espiroplasma, e o enfesamento vermelho, que é causado pelo fitoplasma. Os sintomas, no geral, né, eles se manifestam de caracteristicamente maior intensidade na fase da produção das plantas do milho, onde aparecem manchas cloróticas independentes, produzidas na base das folhas, que se juntam e formam bandas grandes. Os entrenós se desenvolvem menos e a planta tem altura reduzida, ou seja, a planta fica enfesada. Formam-se brotos nas axilas foliares e na base das plantas. O enfesamento pálido. As folhas apresentam estrias esbranquiçadas e irregulares a partir da base. Tem um crescimento reduzido da planta,
tornando ela raquítica e improdutiva. Os grãos podem se apresentar pequenos, manchados, frouxos na espiga ou chocos. Bom, aqui está um exemplo, né, do enfesamento por espiroplasma. O enfesamento vermelho. A planta adquire um avermelhamento intenso e generalizado. O encurtamento dos internódios, que prejudica o crescimento das espigas e dos grãos. E assim como no enfesamento pálido, os grãos podem se apresentar pequenos, manchados, frouxos à espiga ou chocos, devido ao seu enchimento incompleto. E aqui está a foto. A disseminação no Brasil se dá por agentes causais dos enfesamentos. Eles são transmitidos de uma planta de milho doente para uma planta de milho saudável, por um único inseto vetor, denominado cigarrinha do milho. Então, o que acontece? A cigarrinha vai, se alimenta da planta que está infectada, o espiroplasma e o fitoplasma, ele passa para o sangue dela, e quando ela vai se alimentar da planta sadia, esses patógenos estão na saliva, na saliva dela, né? Saliva, no aparelho bucal, e causam a infestação das plantas saudáveis. O manejo é feito utilizando variedades resistentes ao patógeno, não fazer o plantio de milho sobre milho, né, até porque você vai ter ali o patógeno, você vai ter ali a cigarrinha presente, e também fazer o controle da cigarrinha. Cercosporiose, ela é causada por um fungo que atinge todas as regiões produtoras. A primeira vez que ela ocorreu severamente no Brasil foi no ano de 2000, no sudeste de Goiás. Ela é capaz de reduzir de 20% a 60% a produção de grãos, dependendo da suscetibilidade do híbrido, dependendo da resistência da planta. Os danos estão associados à perda da área foliar, especialmente das folhas medianas e superiores. Sua disseminação ocorre através de esporos e restos de culturas levados pelo vento e respingos de chuva. O plantio, o controle da cercosporiose pode ser feito através do plantio de cultivares resistentes, assim como as outras também. Evitar a permanência de restos de cultura do milho em área em que a doença ocorreu com tanta severidade para reduzir o potencial do inóculo. Realizar a rotação de culturas com soja, sorgo, girassol, algodão e outras. Uma vez que o milho é um único hospedeiro, se você fizer a rotação de cultura, pode ser que o hospedeiro não esteja mais lá em tanta evidência. Evitar o plantio do milho após milho. Como mencionado, fazer rotações, né? Plantar cultivares diferentes em uma mesma área e em cada época de plantio. Realizar adubações de acordo com as recomendações técnicas para evitar desequilíbrios nutricionais na planta do milho favoráveis ao desenvolvimento desse patógeno. Para que essas medidas sejam eficazes, é recomendável a aplicação regional, ou seja, macro-regiões, para evitar que a doença volte a se manifestar a partir do inóculo trazido pelo vento de lavouras vizinhas infectadas. Aqui. Sobre a mintosporiose, ela tem causado prejuízos em plantios de safrinha, com perdas que podem atingir 50% em ataques antes do período de floração. O patógeno que causa essa doença, ele é largamente disseminado nas áreas de cultivo de milho do país. As condições favoráveis para o desenvolvimento desse patógeno são alta umidade e temperaturas entre 18 e 27 graus. Se esse cultivar não possuir resistência satisfatória, o dano econômico pode ser bastante significativo.
Os agentes de disseminação são sementes, ventos e respingo de chuva. A fonte de inóculo mais abundante são restos culturais. Quando esses restos são deixados na superfície do solo, como ocorre no plantio direto e sob monocultura, a intensidade da doença é máxima, podendo chegar aos 60%. Os primeiros sintomas aparecem 8 dias após a penetração do fungo. As lesões são arredondadas e com diâmetro menor que 2 milímetros, cor verde clara, centro mais escuro, ocorre a formação de um halo avermelhado, pode causar danos significativos em plantas jovens, diminuindo seu valor de mercado, e pode provocar a morte das plantas quando se trata de germoplasma mais suscetível, ou seja, plantas menos resistentes. Bom, em alguns eu me esqueci de colocar foto, e eu peço desculpa, porém, é isso. Minhas referências. Eu agradeço pelo senhor estar assistindo. Peço desculpas pelo atraso de quase 24 horas, eu fui terminar o trabalho agora. Espero que o senhor avalie de alguma forma, para que eu possa conseguir concluir sua matéria. Caso o senhor não queira avaliar, tudo bem, eu realmente sinto muito por ter passado do prazo. E é isso. Muito obrigada.